Pastor Henri me deu um privilégio muito grande de fechar o capítulo 11 de Romanos, e eu pretendo fechá-lo a partir somente da doxologia. Eu quero crer que o trabalho que foi feito aí por quase um ano, né, Pastor Henri? Um ano e meio, para chegar aqui, mostrou para vocês o tamanho do livro que vocês estão lendo. Romanos não é uma epístola para você ler assim, de passagem, ler com algum sentimento de que leu em uma semana e está tudo feito, tudo pronto. Romanos, irmãos, é uma epístola profunda, profundamente falando. Eu chego a dizer que Romanos é o dicionário do Evangelho, e se alguém quer entender o Evangelho, como o Evangelho está expresso ao homem e é feito em linguagem humana, tem que ler a carta de Paulo aos Romanos. O que eu vou mencionar aqui hoje não é a minha caneta, não são os meus anos de conhecimento ou de sabedoria, até porque eu não os tenho, mas eu vou humildemente pensar algumas ideias que tenho tirado de Martyn Lloyd-Jones. Eu usei grande parte do trabalho dele, também do grande doutor já falecido Timothy Keller, né? Ele escreve 2 livros, são 2 livros distintos sobre Romanos. Eu peguei o capítulo 11 para fazer uma análise, né? E também João Calvino, que na verdade dentro dos reformadores é a grande referência para a epístola. Eu queria que você ficasse de pé comigo rapidinho, por 1 minuto apenas, e para nós então pensarmos nos versículos que serão a tônica da nossa reflexão. E você talvez se assuste que eu não começo a pregar por eles, porque na verdade esses versículos não pretendo expor a ideia deles aqui, lendo cada um deles e indo vírgula a vírgula e dispor a ideia. Mas eu queria dizer o motivo pelo qual esses versículos estão aqui. Porque é uma canção tão rica, uma canção tão maravilhosa que dá para ser cantada, recitada, que pode virar camiseta, né, frases de mídia, para marketing, para o que você quiser. Tamanha beleza da envergadura do que se disse aqui. A pergunta é, por que isso está aqui no final do capítulo 11, antes do capítulo 12, como já disse o pastor Henri no último sermão? Aqui é a divisão, né? A mudança de assunto, a mudança de tônica, onde você tem todo o histórico das misericórdias de Deus, da compaixão de Deus, e a mudança agora para o que eu faço com isso? Onde isso entra na minha vida, onde isso se aplica, onde você vai encontrar os resultados dessa pessoa que eu me tornei, do evangelho que eu recebi, onde tudo isso vai servir e vai ser aplicado. Ou seja, por isso ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, irmãos, movidos pela misericórdia de Deus, então, e ele começa a mostrar como a vida cristã será desenhada a partir daquilo que nós vamos reconhecer aqui hoje. Então vamos lembrar como começa a doxologia de Paulo, Romanos 11, 33 a 36. Pode colocar na tela para mim? Vamos ler todos juntos. Eu quero que todo mundo leia com a voz bem alta, com a voz firme, para você entender o que essa canção está fazendo aqui. Vamos todos juntos? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Pergunto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Não. Pulou aí, não é aí não. Isso, agora sim, vamos lá? Inescrutáveis os seus caminhos. Continua. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Agora apaga a tela para mim. Vamos ver se você lembra, pode desligar o retorno. Vê se você lembra a versão mais antiga. Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ele vai dizer assim, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É a versão mais antiga. Ele diz, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro. É mais ou menos assim, uma linguagem para jovem. Maluco, você quer entender a mente do universo? Está longe de você entender. A mente do Senhor é muito grande, os pensamentos dele são infinitos, são maiores do que os seus. A gente já colocou no áudio culto de Jeremias, né? Os meus caminhos não são os seus, nem os meus pensamentos são os seus, são muito maiores. Aí vai dizer assim, você acha que Deus faz alguma coisa para você ficar cobrando dele alguma dívida? Ele diz assim, quem primeiro deu a ele para que ele seja o quê? Recompensado. A pergunta para nós é, Deus deve alguma coisa para alguém? Imagina se Deus ingenuamente nos desse uma lista de tarefas e nós cumpríssemos a tarefa e fôssemos pedir para Deus assim, Deus, fiz direitinho, agora o Senhor me deve tudo que o Senhor prometeu. Que ridículo seria. O Senhor do universo se tornando devedor
da sua criatura. Por isso ele disse: quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Paulo diz: nada disso. Quer entender o Criador do universo? Ele diz assim: porque dele, tudo vem dele. Por ele, a solução de tudo que está aí, do problema que nós enfrentávamos, ele resolveu. Porque dele, por ele e... Aí veja, tudo que ele resolveu aponta para ele e tem um objetivo: é para a glória e louvor dele. Amém? Que Deus abençoe você, pode sentar-se. Quando eu penso nesse lindo hino, que o apóstolo Paulo resume com profundidade o Evangelho, eu quero entender que o capítulo 11 fecha então toda a exposição do que chamamos Romanos 12:1. As misericórdias de Deus e a compaixão de Deus reveladas ao homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é responder em todo o livro de Romanos, capítulos de 1 a 11, porque dele, por ele e para ele. E eu começo com a nossa reflexão tentando entender por que Paulo usa porque dele e aponta para Deus e para a história de Deus a solução do problema da humanidade. Paulo começa a epístola aos Romanos atribuindo a Deus a razão de tudo. Num tempo em que a razão e o sentido estão desconectados, de alguma forma, em que os romanos e a igreja para onde ele dirige a carta, de alguma forma estão tentados a confiar no poder do império, no imperador, no seu dinheiro, no seu poder político, Paulo diz que não. Paulo diz que toda a história da criação e todo o sistema de existência humana aponta para um Criador, antes de tudo, o Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular ligado, Romanos 1:20, a equipe pode me acompanhar, será muito útil. Romanos 1:20 ele vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que ele está dizendo? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, dará ao homem e a todo homem a oportunidade de conhecê-lo. Ele vai trabalhar na revelação geral, isso foi pregado muito bem já pelo pastor Henri, eu pude ver o vídeo, inclusive, se me lembro bem, esse culto eu vi ao vivo. Ele vai cuidar do sistema da revelação geral, da revelação natural, e vai dizer: não tem ninguém que vai chegar diante de mim com essa ideia de que não me conheceu. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pela revelação especial nos deu a sua palavra, e na verdade nos deu a maior de todas, o seu próprio Filho. E por isso o texto vai ser escrito aqui. Então, para Paulo, a origem de tudo está nele, o Deus Criador. Paulo, obviamente, vai defender contra qualquer ideia de cientificismo moderno, ou qualquer outra ideia de que a ciência ou a razão pode buscar a existência em outro lugar. Paulo diz: não, Deus é a origem de todas as coisas. No início dessa carta, Paulo nos coloca a terrível condição em que está o homem, e a terrível condição de que está o homem debaixo do pecado. Romanos 1, 23 a 25. Paulo vai dizer o que o pecado fez com o homem. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Romanos 1:23. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo que essa ação pecaminosa do homem na direção de Deus e contra Deus fez com que ele então se separasse do Senhor. Por isso ele diz dele. E na razão dele, ele começa a construir uma história de redenção para criar um caminho de solução para um homem rebelde que está debaixo da condição de pecado, afastado de Deus. Onde ele coloca os efeitos do pecado? Romanos 3. A gente vai adiantar um pouquinho. Romanos 3:10. Ele vai dizer assim, Romanos 3:10, 11 e 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um só. Diante do que você vê aqui, o que ele está dizendo? O homem está perdido. A humanidade que se afasta de Deus e não busca em Deus e na sua misericórdia a redenção, ele está perdido. Ele está vivendo, irmãos, vivendo debaixo de condenação e se dirigindo para uma grande condenação. E ele vai dizer, qual é a consequência disso? Romanos 3:23, o cerne do Evangelho. E aqui ele entra com a mensagem do Evangelho. Romanos 3:23, pode colocar na tela. Vamos todos juntos? Pois todos e destituídos. Esse é o versículo que talvez você mais ouça nos cultos dominicais, nos sermões evangelísticos, e que nós o tempo todo ouvimos e queremos muitas vezes achar que é só uma repetição.
Mas aqui está o cerne da mensagem. Tem muita gente hoje, irmãos, e muita gente na igreja moderna hoje que não consegue conceber essa mensagem. E quando você fala que o homem é pecador e está condenado debaixo do seu pecado, ele já tem alguma dificuldade de aceitar isso. Ele começa a se achar um pouquinho bom, um tantozinho melhorado, e ele fala, eu não sou tão ruim assim, né? E tem gente que acredita que nem perdeu a imagem de Deus. Quando você fala em depravação total, ele já faz beicinho e diz assim, presbiteriano ou calvinista. É quase que um deboche. E quando na verdade o evangelho, não estou falando de denominação, nem batista, nem presbiteriano, nem metodista, estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Isso é um texto sagrado. Quando o apóstolo Paulo começa a colocar isso, o que ele está dizendo é por isso que nós precisamos dele. Então ele vai dizer, porque dele e por ele. Porque dele já sabemos. Paulo então aponta para Deus, o Deus Criador, e Paulo no capítulo 1 aponta para o Deus façamos, para o Deus plural, para o Deus façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para o Deus Elohim, o Deus plural, o Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Ele apresenta esse Deus grandioso em sua revelação geral, em sua revelação especial e em Cristo Jesus, o seu Filho. Quando o apóstolo Paulo coloca lá em Romanos 11, no verso 36, porque dele e por meio dele, o que ele está querendo dizer por meio dele? Ele termina o capítulo assim, porque dele e por ele, e por meio, a minha versão diz, e por meio dele. Por que ele colocou isso assim? Porque é por ele que o Senhor fez uma solução para resolver o nosso problema. Foi por ele, por meio dele, que Deus interviu na história do homem para curar toda a ação pecaminosa que separava o homem de Deus e tirava a presença da glória do Senhor do meio dos homens. O grande trabalho de Cristo na cruz é apresentado pelo apóstolo Paulo de forma suficiente, inerrante e infalível. Nós a compreendemos como em nenhum outro livro da Escritura conseguimos compreender. Romanos 3, 24, confira. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a presciência de Deus. Objetivo, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele está apontando que a justiça de Deus só pode ser encontrada em alguém. Que a ação da justiça de Deus para resolver o problema do pecado e aplacar a ira de Deus contra o pecado e contra a rebelião do homem só pode ser feita por obra de alguém. Por isso ele termina o livro dizendo, porque dele e por ele, ou seja, por meio dele são todas as coisas. Ele está dizendo que só tem um justo justificador. Romanos 3, 26. O nome dele é Jesus. Quando entendemos isso, entendemos o poder que tem a mensagem da justificação pela fé e como ela vai modificar, irmãos, a compreensão da relação de todo homem com Deus. Você vai quebrar todo o sistema religioso falido ou milionário que tenta se enriquecer às custas de Deus. Você vai modificar a sua compreensão da sua maneira de se relacionar, veja, com Deus que é gracioso, não lhe pede, não lhe cobra nada em troca, e na verdade mostra a você que você é um devedor eterno, e que sua dívida só foi paga, porque ele decidiu pagá-la por você. Amém, irmãos? Isso é para glorificar. Posso dar um glória a Deus aí? Eu falo assim, é para glorificar a igreja. Por quê? Porque eu endividado, agora em Cristo justo, justificador, sou justificado. Essa é a mensagem mais poderosa do mundo. A gente fica brigando aí, pastor, nós somos da igreja da reforma, brigamos com a igreja lá e separamos, nós somos da divisão. Não tem esse negócio, eu não vou ficar com essa bandeira, né? O tal do protestantismo, nós ficamos protestando a vida inteira, o outro fica lá. Não, nós estamos voltando para a Escritura. E nós estamos brigando aqui para defender o que o Evangelho é, e como o Evangelho vivido corretamente, biblicamente exposto, praticado, vai mudar a nossa história na relação homem e Deus. Sim ou não? É verdade. Por isso, conhecer o justo justificador e entender a doutrina da justificação pela fé é o esforço maior de Paulo no capítulo 3 para nos apresentar um evangelho poderoso onde nós caminhamos pela fé e nos encontramos com esse Deus pela fé. Veja o capítulo 4, abra sua Bíblia, Romanos 4, como ele explica isso numa alegoria histórica, num fato. Quando eu digo alegoria, não é que o fato não aconteceu, mas numa alegoria histórica, usando a história como um ensino
que nos faça entender o que significa ser justificado pela fé. Romanos 4, de 2 a 5, me acompanhe. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor. Para quem trabalha, o salário é o quê, irmãos? É dívida. Você não vai pedir favor ao patrão no final do mês. Você trabalhou, você me paga. E se não pagar, tem a justiça, porque você me deve. Você contraiu uma dívida comigo. Por isso ele fala, quem primeiro deu a ele para que ele seja o quê? Recompensado. Resposta, Deus não deve nada para ninguém. Entendeu? Todo livro, essa é a resposta. Toda a estrutura, ele vai dizer exatamente isso, que não é uma questão de salário ou de merecimento. Você não vai cumprir uma lista de 10 mandamentos e vai cobrar a Deus, me bota no céu, porque agora eu cumpri minha parte do acordo. Deus já provou para nós, e tem provado para nós, que a nossa parte do acordo é fracasso. Que a nossa parte no acordo, diz ele, se quebrar um só dos mandamentos, já quebrou o quê? Todos eles. Se você quebrar o primeiro, já quebrou todos. E todos os outros representam a quebra do primeiro. Ponto. Quando eu olho para esse texto, eu entendo o seguinte, versículo 5. Mas para quem, Romanos 4, 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como o quê? Justiça. Mas justiça de quem? De Deus. Porque aos olhos humanos, eu, um merecedor, jamais alcançaria tamanha graça, até porque não pude e não posso produzir nada para alcançar. Isso chamamos de justificação pela fé. A justificação é a única forma de pacificação da relação entre o homem e Deus. Do pastor Martin Lloyd Jones, nessa obra espetacular de Romanos 11, ele escreve, para mim é um compêndio, aquilo ali, ele gasta nesse versículo umas 10 páginas, só nesse versículo, para dizer que a justificação é a única forma de pacificação da relação entre o homem e Deus. Só a justificação pode pacificar a relação. Onde nós vemos isso? Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo que essa pacificação nos dá uma relação tão íntima e tão perfeita com o Senhor, que isso começa a modificar de fato a natureza humana, que é uma natureza carnal, uma natureza com inclinação para o pecado, mas ele fala que essa justificação começa a mudar isso em nós. Os eleitos de Deus, os eleitos do Senhor, responderão a esse chamado de Deus, responderão a esse convite do Cristo e verão a sua natureza modificada. Onde ele diz isso? Ele diz que após crença, fé, a justificação pela fé, o crente será então regenerado. Ele será regenerado e por Deus santificado. Ele será o que nós chamamos de um santo santificado em santificação até a sua glorificação final. A obra poderosa de santificação do Espírito Santo, essa obra que o Espírito Santo realiza em nós, é colocada por Paulo de forma brilhante para mostrar como essa história da compaixão e da redenção modifica por uma ação sobrenatural de Deus em nós, nos dando o seu Espírito para mudar quem nós somos. Por isso chamamos regeneração. Nos evangelhos chamamos de nascimento, de nascer de novo, ou necessário vos é nascer de novo. O apóstolo Paulo trabalha muito claramente como regeneração. Veja Romanos 6,3, o morrer para o mundo. Como que isso começa a acontecer? Quando aceitamos que não somos justificados pelo que fazemos, não somos justificados porque somos bons, não somos justificados porque damos alguma coisa para Deus, para que Ele nos dê algo de volta. Deus não deve nada. E como então isso acontece? Ele faz uma obra, pelo Espírito Santo dele, que começa a modificar quem nós somos, quando nós cremos que o Filho dele realmente realizou o perdão dos nossos pecados. Romanos 6, acompanhe comigo os versos 1, 2 e 3. Romanos 6, 1, 2 e 3. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A resposta está lá. Como, bota para mim o versículo 2, de novo por favor. De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que Paulo está dizendo? Primeira ação que o Espírito Santo opera quando nós reconhecemos a ação sacrificial de Jesus para perdão dos nossos pecados. Nós morremos para o mundo. Esse ensino é fundamental.
O sujeito fica aí perguntando, fulano é crente, não é? Né? Esse sujeito é convertido ou não é? Eu não preciso perguntar, eu só preciso ver a vida do indivíduo. Eu só preciso olhar e ver a caminhada dele com Deus, a maneira com que ele se dirige à Escritura, a maneira como ele reverencia a Deus e agradece. O Mateus colocou muito bem hoje. Por que eu oferto? Colocou 3 aspectos, né? E ele dizia, no último aspecto, porque eu sou grato a Deus. Eu só posso agradecer, porque eu não tenho nada para devolver para Deus que Ele não tenha me dado antes. Entende? Então, quando eu leio um texto desse, eu fico feliz ao entender que o apóstolo Paulo disse o que Deus fez comigo. Ele me mata para o mundo. Ele faz morrer o velho homem. Romanos capítulo 6, verso 2. Nós que morremos com ele. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua o quê? Na sua morte. Uma figura. O quanto nós vamos morrendo e morremos para o mundo que antes nos alimentava e nos dava prazer. Depois ele diz o que acontece conosco. A obra da regeneração nos faz nascer para Cristo. Romanos 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança o quê? Da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se um dia morremos, nós não podemos viver como mortos. Nós precisamos viver como vivos. Então nós vivemos para Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo. Isso eu gastei um tempão domingo, né? Pregando e falando sobre a doutrina da ressurreição. 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado. Justificado do pecado. Se morreu, é isso que o texto está dizendo. E se não é mais a velha criatura, ele não vai pagar por aquele pecado, porque ele já morreu para ele. Ele nasceu uma nova criatura para Deus. Ele está diante de Deus, não mais endividado. Que mudança esse evangelho produziu? Irmãos, a mudança é total. Que mudança esse evangelho produziu a ponto do apóstolo Paulo cantar uma canção e dizer assim, Senhor, que profundidade de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, da ciência, os seus caminhos inescrutáveis, os seus juízos insondáveis. Por que Paulo está cantando essa canção? Porque Paulo está dizendo, irmãos, que eu, o endividado, agora recebi algo que realmente eu não sei nem dimensionar e só vou entender tudo isso quando na vida eterna eu chegar. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. É a divisão de capítulo. Aqui o capítulo muda. O pecado, a consequência, o erro, o velho homem. Romanos 6, 23. O novo homem, o novo nascimento, a nova vida. Vamos ler juntos? Pois o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Em quem? Porque dele e por ele. É por meio dele. Então veja, o dom gratuito, a graça de Deus, não pagamos, não é? O pessoal vai dizer assim, pastor, e esse pessoal que fica cortando frango, botando panela, fazendo farofa, botando charuto, fazendo não sei o quê. Esse pessoal que vai para a cachoeira, bota bode, não sei o quê, não sei lá mais o que eu não entendo muito de religião aí fora não. O grande fracasso do sistema religioso é tentar oferecer algo com a ideia de que aquela divindade será aplacada por algo que você possa dar. O evangelho tem todo o diferencial do mundo para mostrar que o único e último sacrifício já foi feito. Cristo Jesus. O salário do pecado, o que você merece, lembra do texto anterior de Romanos 4? Se você vai ganhar salário é porque você trabalhou. E nós trabalhamos para colher o quê? Morte. A sua remuneração é o quê? Morte. Romanos 4. Se você está conectado comigo, já leu. E se não leu, faça o exercício no final de semana. Leia a epístola toda que você vai começar a perceber que ela faz um sentido. Um sentido. Ele disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como posso celebrar essa vida e viver essa vida aqui? Então, pastor, eu só vou desfrutá-la na eternidade? Eu só vou vivê-la mundo além? Paulo viveu essa crise. E, obviamente, como ele viveu a crise, ele pode narrar para nós o que foi esse movimento de viver nesse corpo mortal, nesse corpo decadente, almejando tamanha graça. Olha o que Paulo diz, como foi a crise dele a respeito desse corpo mortal e desse sentimento de vida eterna que ainda não se concretizou totalmente. Ele vai dizer Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele entende que todo o poder da morte, o aguilhão da morte, a sentença de pecado pela morte foi eliminada. Mas ele diz, eu ainda não desfruto de tudo isso. Eu ainda não estou vivendo nesta plenitude de vida. Então ele exclama, miserável homem que sou, quem me livrará? Mas aí ele entendeu, eu não me livro do corpo agora, só quando morrer.
Mas eu vivo como livre, porque eu sou um descondenado. E no Brasil, descondenado é uma coisa que você conhece, né? O cara foi na última instância, foi condenado e de repente anda livre. Você já entendeu a figura? Simples, clara. E você vai dizer, por justiça ou injustiça? Aí depende de você. Né? Se olhar na ótica do homem, talvez de justiça. Na ótica humana, justiça. Para mim, justiça, dependendo de quem fala, é a mesma coisa. Na balança errada do mundo hoje, então, distorcida como está. Mas olha como Paulo fala, eu, um condenado, estou descondenado. Eu, alguém que estava sentenciado à morte, ele diz assim, vivo como livre. Não estou livre do corpo, mas vivo livre da morte. Olha Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Quando chega em Romanos 8:1, irmãos, a vida dá um salto. Eu vou cantar, hoje eu sou livre, hoje eu sou descondenado, não sou inocente não. A gente fica, eu sou inocente. Não, eu não sou culpado. É o contrário, filho. Você é culpado, você é condenado, você é justificado. Alguém pagou a pena por você, entendeu? Por isso eu falo que eu sou descondenado. Ele vai dizer, agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há, não pesa mais nada contra nós. No grande tribunal da justiça de Deus, eu não estou mais lá. O meu nome, a cédula de dívida que estava lá contra mim, não está mais lá, porque o Senhor me fez essa obra. Qual é a grande recompensa dessa descondenação e dessa nova vida que aponta agora para a vida eterna? Romanos 8:15. Um espírito livre. Um espírito livre. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão? A mente de quem estava vivendo. Como é que eu faço com esse corpo? Eu preso, eu da carne, do pecado. Como é que eu vivo? Ele diz, não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. Quando então por adoção nos tornamos filhos de Deus, nós não temos mais esse espírito de cativeiro, esse espírito de escravidão. Nós vivemos como livres, irmãos, e realmente somos livres. Por isso ele disse, porque dele e por meio de quem? E por meio dele. Aí você pergunta, mas por que ele terminou Romanos 11:36 dizendo, porque dele, por ele e para ele? Ou seja, é para a glória dele que são todas as coisas, é para o louvor dele, porque agora nos tornamos filhos dele. E é aqui que tudo muda. Dá uma olhada em Romanos 8:14 e você começa a compreender a separação clara, lá do capítulo 1, da criatura e da criação, para o Deus que nos regenera e nos faz filhos, não mais criaturas somente, mas filhos de Deus por adoção, filhos adotivos. Romanos 8:14. Nós somos filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Levanta a mão. Quantos filhos de Deus? Aleluia. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você se move pelo Espírito de Deus. E todos os que são guiados. Como é que você sabe que o camarada é guiado pelo Espírito de Deus? Ele faz as coisas que o Espírito determina. E onde o Espírito determina? Na Escritura. Já está tudo revelado, né? O justo não tem prazer no pecado, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Você começa a ver em todo o banquete do Antigo Testamento, como toda a interpretação do Novo Testamento, que há de fato uma nova criação, uma nova criatura guiada pelo Espírito, pelo sopro, pela revelação, pelo verbo de Deus, o verbo de Deus revelado aos homens. Romanos 9:7 diz, mas todo mundo é filho? Aí que está a pegada do Evangelho. Aqui que está o ensino entre uma criatura e um filho. Entre um filho que é guiado pelo Espírito e aquele que ainda vive da carne. Nem todo mundo é filho. Entendeu? Nem todo mundo é filho. Romanos 9:7. Me acompanhe, Romanos 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos o quê? São todos filhos. Pelo contrário, na contramão disso, por meio de Isaac, será chamada a sua descendência. Aí agora tem que ter interpretação profunda, porque você vai ter que entender por que a descendência de Deus é chamada em Isaac. É o filho da promessa. E aqui, irmãos, começa uma grande chave para nós interpretarmos muito bem o que o pastor Henri pregou no capítulo 11, sobre a questão do Israel político, do Israel bélico, do Israel estrutura que vem migrando e vem voltando lá para ocupar aquela faixa de terra lá no Oriente Médio, e o Israel bíblico. E o Israel espiritual, e o Israel igreja, o Israel nação de Deus. Aqui nós temos um ponto de pegada para discernir aqueles que nasceram e são da promessa. É aquela conversa que Jesus tem em João capítulo 8.
Lembra de João capítulo 8? Quando os judeus estão lá perguntando, ele fala: vocês são escravos, vocês estão presos. Ele: como que o senhor fala que nós somos escravos, se nós nunca fomos escravos? Nós somos descendência de Abraão. Ele diz: nós nascemos livres. Os caras tiveram amnésia, meu. Os caras estavam presos no Egito. De fato, eles deviam se lembrar que até no Egito já tinham sido escravos. Mas a conversa de Jesus era mais em cima. Jesus falava de uma mentira que eles ouviram, contada desde o jardim, que dizia que eles podiam desobedecer, que eles podiam fazer e acontecer, porque eles são filhos. E ele falou que aqueles que ouviram a mentira, e diz que o diabo é o pai da mentira, está no capítulo 8, os aprisionou, contando que eles eram livres, porque não tinham pecado. Romanos vai dizer: todos o quê? Todos pecaram. Aí Jesus fala: quer conhecer uma coisa? Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso é que Jesus está dizendo que Ele é a solução do pecado. Se não encontra Jesus, porque dele, por ele e para ele, é por meio dele que a solução acontece, e que toda a obra do Senhor de tratamento espiritual no cristão vai acontecer. Então são todos filhos? Não. Romanos 9,7 diz que não. Romanos 9,8 diz: por que não são filhos? Romanos 9,8, é só olhar na tela. Isto é, não são os filhos da carne que são o quê? Filhos de Deus. Filhos da carne não são filhos de Deus, não nasceram da promessa de Deus. Mas os filhos da promessa é que são contados como o quê? Como descendência de Abraão. Romanos 9,11, nós vamos ter um dos capítulos mais difíceis de interpretar a Bíblia. É um dos capítulos mais controvertidos, e todo mundo faz uma guerra nesse capítulo. E para mim, o capítulo de maior paz para mim. Para mim, eu tenho paz. Eu olho esse capítulo e eu entendo. Não é algo que eu possa fazer, não é algo que nem eu consiga compreender como um todo. Eu simplesmente aceito, porque Deus fez assim. Deus fez assim. Romanos 9,8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Romanos 9,11. Esaú e Jacó, apresentados como duas pessoas distintas, representando povos distintos. E a grande pergunta é: por que Esaú, como primogênito, não recebeu primogenitura e Jacó sim? Porque Deus decidiu assim. Isso é uma grande ilustração, irmãos, de como nós nos identificamos com Jacó. Isso é uma grande ilustração de como nós, o povo do pecado, o povo condenado e agora descondenado, chega diante de Deus, o nosso Pai, sem mérito nenhum. Pensa Jacó chegando diante do seu pai Isaac. Ele tem mérito para a primogenitura, sim ou não? Não. Ele é o valor? Ele é o primogênito? Não. E o pai deve lhe dar a primogenitura? Tem dívida com ele? Não. Por que faz? Porque Deus decidiu fazer. E aí é interessante o contexto, né? Ele tem uma roupa de peles, que sacrificou um animal. Ele tem a voz, né? A voz dele natural, mas a pele e o cheiro, porque a roupa que ele veste é do irmão mais velho. Aí você fala, quando nós vemos Apocalipse, aquela pegada do texto de Apocalipse é fantástica. Que nós vamos diante de Jesus, diante do seu trono, trajando vestes do quê? Vestes brancas. Roupas que nós não conquistamos, roupas que não são nossas. É como se Isaac perguntasse: qual é o seu nome, meu filho? Carlos Elias. Carlos Elias não entra no céu. Carlos Elias não tem vez aqui. Carlos Elias não tem primogenitura. Ele não tem uma dívida aqui, porque aqui ele é devedor. Eu não vou dar nada para ele. Mas qual é o seu nome? Eu estou aqui pelo nome de Jesus. Eu estou aqui pelo sangue de Jesus. Eu, um usurpador. Eu, um Jacó qualquer, fui abençoado, porque Deus colocou a sua bênção em mim. Amém? Aqui está a eleição. Aqui está a eleição, que todo mundo fica discutindo. Eleição incondicional. Porque é interessante dizer, Romanos 9, que Deus decidiu. Romanos 9, pega os versos 11 e 12. Deus decidiu antes de qualquer ação. Não foi porque Esaú fez coisas más e Jacó fez coisas boazinhas que ele decidiu abençoar. Foi antes e muito antes de qualquer ação. Então, quando alguém quer discutir a eleição, eu digo: eu só discuto a eleição pela prática incondicional. Deus não impôs condições, nem esperou condições. Ele fez por presciência e por misericórdia. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Aí quando alguém diz: por que abençoou Jacó e não Esaú? Porque boa, agradável e perfeita é a vontade de quem? É a vontade de Deus. Eu só entendo Deus assim, e eu só aceito Deus assim. A eleição aqui é incondicional. Romanos 9:25 diz assim: por que Deus usa esse dever de abençoar, de eleger e de chamar, e ao mesmo tempo de oportunizar que aquele que não merece venha? Porque Ele prometeu que Ele chamaria aquele que não é seu povo. Romanos 9:25, pode botar na tela para mim? Romanos 9:25. Vamos colocar na tela para mim. Romanos 9:25. Como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é o quê? Meu povo, e chamarei minha amada a quem não é, avança para mim, a quem não é o quê? Minha amada. O que ele está dizendo? Quando eu estou realizando uma obra através do meu filho, porque dele, por ele e por meio dele, ele disse que realizou, eu faço para a glória minha. Por quê? Porque eu vou chamar quem eu quero, do jeito que eu quiser chamar. E mesmo que ele me rejeite, eu o desejei buscar. Mas você diz: mas como assim, pastor? Porque ele decidiu buscar. Ele foi chamar. Quando o povo estava no Egito lá, longe, escravizado, e orou e pediu socorro, Deus atendeu, sim ou não? Quando Adão e Eva estão destruídos naquele jardim, fugindo da presença de Deus, foi Ele que buscou, sim ou não? Quando o Senhor decide buscar o seu povo, Ele o faz, porque Ele decidiu amar. A mesma coisa Ele afirma aqui, que o amor dele é incondicional. Não é só a eleição que é incondicional, é o amor também. Ele não usa condições e nem modelos para amar, Ele ama porque ama. Romanos 9:6, nem todos que são de Israel. Por quê? Romanos 9:6, porque tropeçaram. Pastor, mas se tropeçaram e se caíram, Deus não devia amar. Conversa com ele. Ele decidiu amar e usou o tropeço para evangelizar os gentios. É isso que ele vai dizer no capítulo 11, que até no tropeço e no pecado de Israel, naquele escândalo que a Bíblia diz, veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Naquele escândalo, Deus decidiu salvar os gentios. É nesse anacoluto de história que o evangelho chega aos gentios e que nós hoje estamos como nação de Israel, como reino de Israel, a nação que Deus adquiriu. Dá uma olhada em Romanos 9:31, acompanha. Romanos 9:31, já estou chegando no capítulo 11 e terminando. Romanos 9:31. E que Israel buscava a lei de justiça, mas não chegou a atingir essa lei. Israel queria o quê? O Senhor me dá 10 mandamentos, o Senhor me dá 20 mandamentos, o Senhor me dá 50. Quando eu cumprir, o Senhor tem uma dívida comigo. Entenderam? Essa é a tônica. Essa é a cabeça do ser humano. Ele quer sempre uma salvação pelas obras. Ele quer sempre uma questão meritória. Deus disse: não tem mérito. É por isso que Abraão, infértil, tem um filho. Para que você se lembre que eu gero filhos de quem não pode gerar. Que eu suscito descendência a quem não tem descendência. Ele tira o privilégio. Ele não nos dá o privilégio. Ele mostra que quem não tem é quem recebe tamanha graça. Por isso graça é favor imerecido. Romanos 9:32. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas buscou por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, aquele que nela crer não será o quê? Envergonhado. Ele está falando de quem? Jesus. Ele está apresentando Jesus, o motivo pelo qual os judeus acabaram não entrando e não entendendo que aquele era o Messias de Deus. Romanos 10, versículos 3 e 4, ele vai dizer, Romanos 10, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua justiça própria, eu estou dizendo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero saber que eu cumpri direitinho, e quando eu marcar todas as questões certinhas e todas as alternativas corretas, o Senhor me dê a vida eterna. Desconhecendo a justiça de Deus, Romanos 10, 3, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. 4, porque o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é pelo Enem que você vai chegar na faculdade de Deus, né? Não é pela sua média ou pela sua boa nota que você consegue galgar a eternidade ou andar superior. Não, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E para a justiça, porque não há injustiça em Deus. Aí você pergunta, pastor, mas diante de tudo isso, ele viu Jesus, ele é o Messias prometido, mas eles pecaram e rejeitaram a Jesus. Aí você pergunta assim, mas Deus rejeitou esse povo? Essa é a pergunta, né?
E a pergunta que não quer calar hoje é: essa nação de Israel que está aí, ela vai ser salva ou não vai ser salva? O pastor colocou isso muito bem. A verdade, irmãos, Romanos 11:1, é que Deus não rejeitou o seu povo. Coloca na tela, Romanos 11:1, pode colocar. Então eu pergunto, Romanos 11:1, será que Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que Paulo está dizendo? Se você acha que Deus vai deixar os judeus morrerem sem salvação e que o evangelho não vai chegar para essa nação, você está equivocado. Ele já começou por mim, entendeu? Está aí, ó. Mas Paulo mostra o caminho pelo qual ele chegou. Não é porque ele nasceu no DNA judaico. É porque ele é um filho da promessa em Isaac. É porque ele nasceu do evangelho. Ele compreendeu a dádiva de Jesus, Romanos 8, que ele tornou-se um filho adotivo de Deus o Pai, pela morte de seu filho, Jesus Cristo. Aqui está a mudança. E aqui está o grande gap para a gente entender o que o evangelho é hoje, e para aqueles que estão brigando aí sobre essa nação e aquele poder bélico, como sendo uma nação protegida, como se Deus protegesse os excessos de um povo numa guerra, ou a opressão do injusto que comete injustiça contra aquele que talvez seja mais injusto do que ele. Deus não passa a mão não, meus irmãos. O evangelho é para além disso. Romanos 11:11, acompanhe Romanos 11:11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Romanos 11:11. Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, responde Paulo. Mas pela transgressão deles, o que aconteceu? Pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Tão certo como José foi colocado num poço, vendido por seus irmãos, seu pai acreditou numa mentira a vida inteira de que ele estava morto, ele não estava. Ele foi colocado numa masmorra no Egito e virou governador para redimir o povo. Tão certo como Deus reverteu um cativeiro de ódio e morte para fazê-lo governador, o que ele está dizendo é que Deus usou a queda de um povo para que o evangelho chegasse até nós. Glorifique e diga amém? Não é inútil. Eu falo que no reino de Deus não tem sofrimento inútil. No reino de Deus não tem provação inútil. Quando Deus coloca uma prova e quando Deus coloca um cativeiro e o reverte, Ele o faz para a glória dEle. Ele muda a história para a glória dEle. Ele mexe com pessoas para que o nome dEle seja glorificado. Isso é magnífico, irmãos. Isso é poderoso demais. Eu vejo nesse texto o que ele está dizendo, Romanos 11:11. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com o quê? Com ciúme. É mais ou menos assim, você abriu mão, para provocar ciúme em Israel. Você abriu mão e quando deu certo para o gentio, ele falou assim, olha o que eu perdi. Né? Tem um rapaz um dia desse que veio conversar comigo no gabinete. Eu tenho que falar assim um dia desse, porque senão você vai acabar associando. É querido nosso, eu espero que não esteja aqui. Ele chegou no gabinete e falou assim, pastor, eu estou frustrado, estou com tantos anos, não vou falar a idade, né? E tal, e estou aqui ficando para titio. Eu falei, o que houve? E o pior de tudo é que a minha fulana que eu abri mão está aqui na igreja e está linda e bonita como só, e com um sujeito feio que só. Eu falei, meu Deus do céu, você está revoltado mesmo, hein? Você veio no gabinete me alugar com essa história de amor frustrado. Aí por fim eu falei, mas por que você está? É que chore por mim, porque quem sabe Deus pode mudar o meu cativeiro. Eu falei, jogou fora, agora está com outro, e você ficou com ciúme. Tá aí, ó. Tem uns 15 dias esse bate-papo, e eu me lembrei disso aqui. Como que muitas vezes Deus tem que fazer alguma coisa para você abrir os olhos e ver como você jogou fora aquilo que Deus te deu. Amém, filho? Quantas vezes, né? E você pode passar isso em muitas experiências na sua vida, né? Coisas que você abriu mão, desejou ou desdenhou, e quando você viu a grande oportunidade que você perdeu. Eu já perdi passeios maravilhosos, porque eu desdenhei do passeio do lugar, e quando meu povo voltou e me contou a história, eu falei, meu Deus, que vontade de ter ido, mas aí já era tarde, a bênção tinha passado. É disso que se trata o texto, e é isso que Deus fez com o sofrimento do povo. Aí você pergunta, pastor, mas como que Deus vai alcançar esse povo e como eles chegarão? E a pergunta do pastor Henri, esse remanescente fiel vai ser alcançado? Como Paulo foi. Como Paulo foi. Ele disse, eu sou israelita. Paulo se apresenta como tal e falou, Deus não se esqueceu de mim. Mas como foi com Paulo? Lá no caminho de Damasco, uma grande luz caiu sobre ele caiu do cavalo, da cavalgadura, falou, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, tem em você um vaso quê? Escolhido. E começa a chamar Paulo para pregar o evangelho. Paulo fica meio que cego, vai lá para Ananias, ele ora, a visão volta, ele passa 3 anos preparando e tornou-se o maior apóstolo da Bíblia. Amém, irmãos? Aí você pergunta, como é que Deus chama? Deus vai chamar Israel e todo crente por uma porta.
Romanos 10, 8. Aqui eu termino, pastor, eu quero terminar o sermão. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 em diante diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo sempre vai falar a palavra da fé, porque Paulo sabe que somos justificados pela fé. 9, vamos ler juntos o 9, todos juntos? Todos juntos. Se com a boca, vamos lá na tela. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Aqui está a descendência de Isaac. Está comigo, sim ou não? Aqui está a descendência de Abraão. Aqui, irmãos, está o caminho da regeneração. É a confissão, é aceitar a incapacidade do modelo religioso, de um sistema de troca, de cumprir rituais, arrumar uma dívida que Deus tem que pagar para você. Não vai rolar. Não vai rolar. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? É isso aqui. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca faz o quê? Confissão para a salvação. É por isso que a Escritura diz, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Não tem mais a pedra de tropeço, não tem mais a pedra de escândalo, não será envergonhado, porque crê em Jesus, o unigênito Filho de Deus. Onde o Evangelho termina? Romanos 10, 13. O Evangelho termina aqui, como um alerta para todos nós, e o motivo pelo qual Paulo cantou a sua salvação e decidiu viver pela glória de Deus. Romanos, bota na tela para mim, Romanos 10, 13. Pode colocar. Todos juntos, vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Vamos falar todo mundo mais uma vez. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? É um ou outro? Não. Todo aquele que invocar. Aí você pergunta, mas e o tema da eleição? É porque ímpio não invoca. O ímpio, por natureza, se equivoca. Quem invoca é o salvo. Quem invoca é o eleito. Quem responde é o chamado. Irmão, joga a semente no espinheiro, ela não brota. Pega e planta tiririca e vê se vai colher videira. Não adianta. Não está no texto, não está em Hebreus capítulo 4, esse exemplo. Não está no sermão de Jesus, a respeito do falso profeta, dizendo que ele nunca viu o espinheiro da uva e esse tipo de mato é a daninha da coisa boa. Não dá. Aí você pergunta, quem vai responder essa mensagem? É o salvo. É o chamado. É o eleito. É aquele a quem Deus morreu para buscar. Ele diz assim, porque o seu nome será Jesus. O nome de Jesus tem um motivo. E ele se chamará Jesus. Por quê? O sentido do nome dele. Ele se chamará Jesus. Porque ele salvará o quê? O seu povo do seu pecado. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem chamar a sua igreja. E quem invoca o Senhor, a Bíblia diz, será salvo. Fique de pé e vamos terminar essa mensagem e entender então, depois de tudo isso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, entender que o Israel de Deus é aquele que nasce da promessa, é aquele que entende e invoca a salvação. Aí Paulo diz, puxa vida, não tem como não cantar. Aí ele começa a cantar, a equipe de louvor vai cantar uma canção aí, e ele começa a cantar e vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento ou da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Aí ele diz, porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que lhe seja o quê? Recompensado. Aí ele termina, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Romanos de 1 a 11, o que é esse livro? A história da compaixão de Deus. O que é esse livro, querido? A história da misericórdia de Deus, como Deus foi misericordioso e como Deus é bom conosco. Aí ele diz, agora sabe o que você vai fazer com tudo isso? Sabe o que você vai fazer com toda essa história de misericórdia? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que Mateus falou aqui. É por isso que eu oferto. É por isso que eu contribuo. Eu vivo e tenho todos os motivos para agradecer. Eu era condenado, mas descondenado eu fui. Eu era imperdoável,
mas fui justificado pela fé. Eu não era filho, irmãos, eu não era filho, eu era uma criatura qualquer e perdida, renegada ao pecado. Mas Deus me adotou como filho. O que é que eu vou fazer? Eu vou viver para agradecer a Deus. Eles pegam o seu corpo, apresentam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Agora, como é que você vai viver? Tem que mudar a mente. Tem que mudar a mentalidade. Ele diz assim, transformando a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele fala, como é que você vai ser capacitado para viver nesse mundo? Ele vai te dar dons, Romanos 12, 3. Ele vai te dar dons, ele vai colocar algumas virtudes, ele vai fazer com que você se relacione, Romanos 13, muito bem, com a sociedade, com o seu governo. Você vai saber o que você deve e o que você não deve. Ele vai apresentar para você o seu campo de atuação. Ele vai direcionar, Romanos 14, 15, o propósito da sua vida. A gente vai terminar, né? Mais um ano a gente termina esse. Mais um ano a gente termina esse epístola. Devagarinho, só Romanos 12, de 1 a 4, vamos levar mais umas 3 sexta-feiras. Mas você vai entender esse evangelho. Por quê? Porque esse é o motivo pelo qual você está aqui. Senão, para que a gente viria aqui toda sexta-feira? Era bater cabeça, bater cartão, ou mais um ponto de encontro. Não, aqui é o nosso culto de toda sexta-feira, de gratidão a Deus. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. É para a glória dele. Vamos orar?